O que eu posso dizer é o seguinte, que as pessoas que aconselham o Kremlin e aquelas cuja opinião é levada em consideração pelo Kremlin, pessoas de alto escalão com quem eu tenho conversado, elas acreditam e afirmaram categoricamente que é uma armação, que este processo está inviável. Eu acho que os russos sempre mantêm a porta diplomática aberta e tenham em mente isto. Durante a administração Biden, houve zero comunicação entre a Rússia e os Estados Unidos. Isso é algo muito perigoso. Neste momento, há canais de comunicação. E acredito que os russos reconhecem a importância de manter esses canais de comunicação abertos. Portanto, eles não vão dizer as coisas abertamente. A Rússia sempre mantém as suas cartas muito perto do peito. Então eles disseram, nós não estamos a terminar as negociações com os Estados Unidos, mas eles disseram que, devido a este ataque ao presidente, o caráter destas negociações mudou fundamentalmente. O que significa que não há negociações sobre a guerra na Ucrânia. Esta guerra vai acabar violentamente, com a Rússia tomando tudo de uma vez pela força militar. Bem, sabe, é a situação em que nos encontramos, mas eu acredito que o Kremlin sabe disso, mas também acredito que o Kremlin é pragmático e não revela as suas cartas facilmente, e, portanto, manterão a pretensão de negociações em andamento. Mas eles são muito abertos. Quer dizer, uma coisa sobre os russos, eles são bem francos e disseram, não, as negociações estão encerradas, não vamos mais jogar esse jogo. Então, não há dúvida sobre a posição da Rússia nisto. Não haverá um fim negociado para este conflito. Chris, tenha isso. Você pode colocar em tela cheia. Durante o fim de semana, o presidente Trump proclamou-se presidente interino da Venezuela. Você acha que ele está em seu perfeito juízo? Não, acredito que aquele ato combinado com a declaração dele de que sua moralidade se sobrepõe à lei é uma evidência de facto de que ele não está mais apto para o cargo. E eu acredito que a defesa com a quinta emenda deve ser implementada o mais rápido possível. Acredito que se J.D. Vance tiver um neurônio funcionando, ele tem que entender o quão perigoso isso é. Acredito que Scott Bessent precisa, mas Marco Rubio não vai, porque este é o sonho de Marco Rubio agora. Marco Rubio, sabe, ele tem dupla função. Quer dizer, esta é a natureza nefasta de Marco Rubio, onde ele pode sentar lá e fingir que se envolve em diplomacia com a Rússia. Meu Deus, como os russos poderão olhar esse cara nos olhos novamente? Aí ele vai, põe o chapéu de conselheiro de segurança nacional, realiza a reunião secreta do NSC, onde dirige a CIA para assassinar o presidente russo. Porque isso veio do Marco Rubio, isso veio do Conselho de Segurança Nacional. Então, Sabe, então, o problema que surge ao permitir que o presidente... É por isso que o Senado é tão importante, sabe? As pessoas sempre se frustram muito durante as audiências de confirmação do Senado, especialmente quando se trata dos membros do gabinete. Eles perguntam, por que simplesmente não dar ao presidente as pessoas que ele deseja? Porque se o presidente enlouquecer, como este claramente enlouqueceu, o gabinete, se for um grupo de indivíduos com inclinações semelhantes, sabe, não constitucionais, eles não intervirão e não usarão a 25ª emenda da forma como deveria ser usada. O mesmo... Bem, ele não é literalmente o presidente interino da Venezuela. A Constituição proíbe o presidente americano de ocupar um cargo estrangeiro. Mas para ele dizer algo assim, como se ele acreditasse nisso, juiz, eu concordo com você. ele está se comportando como se fosse... Olha só. Diga-me como mais ele pode dizer. Nós temos 30 a 50 milhões de barris de petróleo venezuelano que serão vendidos e postos em contas offshore que eu gerencio. Essa é a direção dele. Ok, é o que ele está dizendo. Agora isso é patentemente ilegal. Sim. Inconstitucional. É aqui que o gabinete intervém e diz, não, senhor presidente, o senhor não pode fazer isso. É contra a lei. E o fato de estar sequer a considerar fazer isto faz-nos pensar que está mentalmente desequilibrado. O vice-presidente, reunimos-nos e estamos a destituí-lo. Acabou, está terminado. Mas a verdade é que as pessoas tratam isto como uma piada. Não é uma piada. Isto é um sintoma da doença, desta doença mental que este homem tem. Este é um presidente mentalmente doente. Vou tocar a declaração mais ofensiva que ele fez na entrevista de 2 horas com o The New York Times. Dura apenas uns 20 segundos.
Isso vem reforçar o seu argumento a respeito da instabilidade mental e apresenta um tom bastante sombrio e até mesmo lúgubre. Chris, número 2, você enxerga alguma limitação ao seu poder no cenário mundial? Algo te pararia se quisesses. Há uma única coisa. A minha própria moralidade. Minha própria mente. É a única coisa que pode parar e... Não é? Isso não é bom. Eu não preciso de direito internacional. Não estou procurando machucar pessoas. Não querendo machucar pessoas, ele acabou de enviar a Força Delta para um complexo, assassinou mais de 100 pessoas, para realizar um sequestro ilegal, não querendo machucar pessoas. Ele está querendo assassinar pessoas. Este é um homem que, com alegria, fala sobre a necessidade de bombardear o Irã hoje, enquanto o governo iraniano reprime os chamados manifestantes. Mas estes não são manifestantes, são agitadores violentos, organizados, treinados, equipados e motivados e liderados instruídos pelos Estados Unidos e o Mossad. Esta é uma operação da CIA Mossad. Os iranianos quebraram o código. Ei, Elon, você não é tão esperto quanto pensa, amigo. Deixar a CIA e o Mossad usarem o Starlink para se comunicar com essas pessoas. Os russos quebraram esse código há muito tempo na Ucrânia e eles compartilharam essa informação com os iranianos que leem tudo. E é por isso que acabou. Eles prenderam todo mundo e você sabe que vão executar todos eles porque tem a prova. Não são manifestantes inocentes. São agentes da Mossad, agentes da CIA, trabalhando ativamente para derrubar um governo soberano. Mas o presidente ordenou isso. Ele não se importa com a vida, e aqui está o ponto principal. E com o povo americano, ele não se importa com a vida americana. Não sou especialista em, lei doméstica e tudo mais. A ICE executou uma senhora em plena luz do dia. Vocês podem inventar toda a porcaria que quiserem sobre um carro e o ângulo disso. Eles tinham a intenção de fazer mal quando começaram. A ICE é um exército de ocupação na América, em cidades americanas que estão assassinando americanos, prendendo americanos. E este presidente está encorajando e facilitando tudo isso. Este homem é um criminoso. Thomas Jefferson disse isso. Você insinuou em que a árvore da liberdade precisa ser regada com o sangue de tiranos e patriotas, de tempos em tempos. Agora não estou defendendo uma revolução violenta, mas o que digo é que temos remédios constitucionais para a insanidade que existe em Washington, D.C. hoje. O primeiro deles é que temos o voto do povo americano. Se este homem passar pelas eleições de meio de mandato, então o povo americano abdicou de suas responsabilidades, porque, olha, se você ainda não percebeu qual é a sua posição em relação à MAGA e à América Primeiro e tudo isso, este é um homem insano que não... Ele acabou de dizer que não se importa com a América. A América é definida pela Constituição dos Estados Unidos da América. Somos uma república constitucional. Sem a Constituição não existimos. E ele simplesmente diz, dane-se a lei, não preciso de lei, só do meu cérebro. E é um cérebro doente, pervertido. E não falo de Epstein, mas da perversão, da violência, da morte. E o povo americano pode parar isso com seu voto, e se não o fizerem, então eles o adiam. Então ficamos com a 25ª emenda, e não acredito que haja um gabinete agora capaz de implementar a 25ª emenda. Então agora temos um ditador que destruiu a República Constitucional que jurei defender e proteger com a minha vida. É o Irã pronto para o ataque que se aproxima de Israel e dos EUA? Sim. Sim. Esta é outra coisa sobre ser louco como o Donald Trump. Ele acredita. Ele acredita nas coisas que Pete Hegseth, que é outra pessoa completamente insana, meu Deus, se um dia tivéssemos um julgamento de Nuremberg para toda essa gente, seria absolutamente chocante. Quer dizer, América, acorde de uma vez, nós somos os alemães. Nós somos os alemães dos anos 30. Estamos dormindo no volante como um povo, enquanto este louco assume o controle. E ele vai ser pior que Hitler porque tem acesso a armas nucleares, certo? Estamos na Alemanha dos anos 1930, estamos a assistir a isso acontecer neste preciso momento, e se houvesse julgamentos, seria incrível, mas este homem acredita, na preeminência do poder militar americano. E, portanto, quero dizer, há outras coisas que ele disse lá, sabes? A Rússia e a China não têm medo da Europa. Eles só têm medo de mim. Tenho notícias para você, Donald Trump. Eles não têm medo de você. Eles estão preocupados com as armas nucleares que você tem acesso. Mas você, como indivíduo, eles não temem. Eles não te respeitam. Eles te desprezam. Eles acham que você é uma piada. Mas você é uma piada perigosa. Uma piada muito perigosa.
Mas a Rússia e a China não te temem, e um dia vais descobrir quando acordares e tudo tiver desandado. O Irã pode ser o lugar onde isso desande, porque se ele avançar com esta estupidez, sabes, porque a CIA insuflou um monte de, sabes, esterco de cavalo nos pulmões dele sobre a Venezuela, porque subornaram muita gente e executaram esta operação. E a CIA está dizendo a ele, podemos fazer isso no Irã também. Basta bombardear os iranianos e o povo iraniano vai se levantar e vai remover aquele ayatolá. Fim de jogo, Donnie. Todos os seus caras estão mortos. Acorde, estão todos mortos. Sim, 6.000 pessoas foram mortas. 6.000 espiões foram mortos pelo Irã. Tenho certeza de que havia pessoas inocentes lá, e eu sempre lamento pelos inocentes. Mas o ponto é, Trump acredita que pode bombardear. No momento em que você faz isso, todas as bases americanas na região serão aniquiladas. O Irã não está mais brincando. Nós sabemos se algum oficial da CIA estava entre os que foram presos. Nós não colocamos a CIA. Eles não são corajosos o suficiente para fazer esse tipo de coisa, para enviar seus homens para áreas restritas. Não, os homens deles estão todos passeando no Kurdistão e no Azerbaijão. Alguns deles podem estar na fronteira do Baluchistão, no Paquistão, controlando seu pessoal. Mas a maior parte disso tem sido feita por controle remoto, novamente pelo Starlink. Esta é a estupidez disso. Sabe, fique aí no seu pequeno mundo, sabe? Em Langley, Virgínia. Eu não sei de que andar esses caras estão operando, talvez estejam no porão, quem sabe, mas eles estão sentados lá na sua pequena sala de controle, sabe? Enviando sinais ou olhando o grande mapa e movendo peças e tudo mais. Eles não estão lá, eles não têm coragem de fazer isso. Nem mesmo Israel vai colocar um cidadão israelense de verdade em campo. Mas o curioso é que eles pegaram os telefones dessas pessoas. E nos telefones muitos deles tinham a mesma mensagem de uma senhora falando farsi, vestida, sabe, usando a bandeira do antigo Shah, dando-lhes instruções sobre o que fazer se fossem presos. Se fores preso, sabes, condena os expatriados, faz-te parecer um patriota, não fales disto, daquilo e do outro. Ela é israelita, é uma agente israelita do Mossad a dar instruções. E a CIA, em Farsi, sim. E a CIA fez o mesmo com a Starlink. Quer dizer, novamente, eles têm esses oficiais que se acham o presente de Deus para o mundo, porque ninguém os responsabiliza e eles brincam de Deus. E eles sentam lá e mandam instruções. Sabe, ok, já temos tantos coquetéis Molotov aqui, tragam sua gente para cá. Vocês precisam queimar este banco, fazer isso, fazer aquilo, para criar essa agitação na cidade, para que então possamos bombardear as forças de segurança. Então vocês precisam estar preparados para mover tudo isso. E eles estão lá fora desenhando grandes setas no quadro. O que eles não percebem é que a mesma coisa aconteceu no Irã, que aconteceu no Iraque, porque eu fiz parte daquela coisa do Iraque, não do planejamento, mas eu estava ciente disso. Eles usaram minha equipe de inspeção. A CIA colocou 12 oficiais paramilitares secretos na minha equipe de inspeção no verão de 1996 para assassinar Saddam Hussein. E eles estavam lá no chão e deveriam estar a planear com o 3º Batalhão da Guarda Republicana Especial. A unidade da Guarda Republicana Especial não me foi permitido inspecionar. Eu disse, quero inspecioná-los. Não. Temos esta sob controle. Bem, eles tinham subornado a liderança e devíamos organizar um evento que permitisse aos Estados Unidos entrar com mísseis de cruzeiro e suprimir a Guarda Republicana Especial, exceto este batalhão que depois se juntaria aos meus 12 oficiais paramilitares e entraria, capturaria Saddam e o tiraria do país. Essa foi a operação. Eles não sabiam que todos os enviados para falar com os iraquianos eram capturados por eles ao cruzar a fronteira. Os iraquianos tinham o equipamento, disseram aos caras, é o seguinte, podemos torturá-lo até a morte e torturar sua família na sua frente até a morte, ou deixaremos sua família viver com uma pensão, e quando isso estiver feito, nós o mataremos rapidamente, mas você tem que jogar o jogo. Então, o sujeito continuou enviando e recebendo mensagens, e no final do dia, quando os iraquianos se viraram e pegaram esses caras, eles ligaram para o chefe da estação da CIA em Amman, Jordânia, e disseram, estivemos lendo você o tempo todo. Boa sorte. E foi o que aconteceu aqui no Irã também. A CIA não é muito boa. Eles conseguem fazer algumas coisas, mas não são tão espertos quanto pensam. E são bandidos assassinos. Não se importam com a vida humana. Acabaram de sacrificar 6.000 iranianos e agora vão dizer, ops, para o próximo projeto. Incrível. Será que existem pressões sobre o presidente Putin para esmagar o exército ucraniano e destruir o governo Zelensky? Não há pressão nele. É o que ele vai fazer. Sabe, o general Surovikin, quando ele assumiu,
após a ofensiva ucraniana no outono de 2022, depois que os Estados Unidos forneceram, 48 bilhões de dólares em treinamento e equipamento, eles reconstruíram o exército ucraniano. Depois que os russos começaram a retirar suas forças como parte da medida de boa-fé que eles concordaram em Istambul, os ucranianos exploraram a fraqueza russa. 50% do exército russo já havia sido retirado. Havia enormes lacunas na linha. Eles não esperavam nada. Os ucranianos continuaram avançando. Então a Rússia mobilizou 300 mil soldados e nomearam Surovikin para comandar, e o trabalho dele era estabilizar as linhas. E assim que ele fez isso, todo mundo dizia, bem, agora vocês vão fazer a grande flecha e contra-atacar. Ele disse, não estamos aqui para sacrificar vidas russas. Estamos aqui para vencer esta guerra e vamos criar as condições da vitória através de uma guerra de atrito, e é isso que a Rússia tem feito desde então, e eles continuarão a fazer isso pelo tempo que for necessário. Parei de tentar marcar uma data no calendário, não vou fazer o que o governo russo não fará. Tudo bem? Ficarei muito feliz em avaliar qualquer data que o governo russo marque no calendário. Eles não o fazem, o que me diz que não são movidos pelo calendário, mas sim por resultados, e os resultados são terríveis. Os ucranianos estão sem reservas, e agora uma ordem de mobilização de emergência está sendo emitida para os vários centros de recrutamento territorial. Eles têm que recrutar 50 mil homens da noite para o dia e levá-los para as linhas de frente sem treinamento, onde morrerão. Mas é aí que eles estão. Eles perderam de 15 a 20 mil homens em Pokrovsk, que deveriam ter retirado. Tropas altamente treinadas se foram para sempre. E agora, sem essas tropas, não há uma força de reação rápida para se mover, e os russos estão explorando isso. Então... Sabe, Vladimir Putin vai fazer isso. Agora, o interessante é... Ele tinha prometido no início que não mataria Zelensky nem o gabinete dele. Ele disse, isso não, nós não vamos fazer isso. E como resultado, o governo ucraniano tem conseguido agir com impunidade. Quer dizer, imagine convidar líderes estrangeiros para a capital de uma nação em guerra e desfilar. Se estivessem realmente em guerra, não haveria comboios para os trazer, e todos os conselheiros estrangeiros, estariam mortos. Mas não, a Ucrânia é uma terra de ninguém. Todos podem visitar, e Zelensky viaja para lá e para cá, para todo o lado. E mesmo depois que ele se recusou a realizar eleições, os russos disseram, ele não é o presidente legítimo, mas é o chefe do regime. Então eles estavam dispostos a reconhecê-lo como chefe do regime e a negociar com o chefe do regime com o entendimento de que, antes que qualquer acordo fosse finalizado, haveria eleições e um líder real, um líder constitucional nomeado. Bem, mas pelo menos diziam que Zelensky é o chefe de um regime. Após estes eventos que culminaram com a tentativa de assassinato contra o presidente Putin, eles chamaram Zelensky de terrorista, o chefe de uma organização terrorista. Este é um evento que muda completamente o jogo. Então isso significa que é uma sentença de morte para Zelensky e todo o seu gabinete. Eles podem não saber disso ainda, mas não sobreviverão a isto. Eles serão caçados e serão mortos. Não haverá anistia. Perceba que eles incluíram isso como parte da negociação. Tem que ter anistia. Tem que ter... a Rússia não vai te dar anistia. Você é Stepan Bandera 2.0. Você é um homem morto que anda. E é assim que isto vai acabar. Será que o Kremlin entende que Trump autorizou o ataque à casa de Putin? Sim, foi por isso que nos deram o chip. Lembram-se, o chefe da inteligência militar russa entregou um chip de orientação ao adido de defesa americano em Moscou. Agora, eles não disseram nada. Eles só disseram, aqui está o chip, e neste chip está toda a informação. E nesse chip está toda a informação. Mas a questão é que os americanos sabem o que está nesse chip, porque nós programamos esse chip. Estávamos a tentar mentir, porque, suponho, acreditávamos que os drones, ao atingir, explodiriam e os chips seriam irrecuperáveis. Eles tinham um chip intacto e totalmente funcional. Atualmente tem 21 desses e o entregaram aos Estados Unidos. E quando se faz a engenharia inversa disso, como os russos fizeram, torna-se perfeitamente claro qual era o alvo. Era a residência presidencial, é o que os russos dizem e é o que os dados mostram. E... como foi coletado, quando foi coletado, quem o embalou, quem o processou, a natureza dos dados digitais do chip só poderia ter sido montada num só lugar, não a Palantir operando na Alemanha com dados comercialmente disponíveis, que é o que a capa mostra. A Palantir está lá fazendo isso, mas eles recebem um pacote de dados de uma atividade do Departamento de Defesa dos Estados Unidos na Europa. Esse pacote contém dados de mira para mísseis Tomahawk e para outros, os sistemas de armas americanos avançados. Eles foram os que pegaram dados de inteligência americana, empacotaram num pacote digital, deram a Palantir, que o entregou aos ucranianos, que o carregaram no chip. Mas quando você faz a engenharia reversa disso, você percebe que os dados só podem vir de ativos específicos e montados num lugar específico.
Os russos sabem de tudo. E quando eles entregaram aquele chip, eles estavam dizendo, nós sabemos de tudo. O que se encontra no interior, por baixo ou estreitamente relacionado com aquela residência? Olha, é uma residência presidencial. Se você for a Camp David, haverá uma sala segura onde dados confidenciais e haverá um bunker para o presidente se refugiar em caso de ataque. Então, este é um complexo presidencial. A residência é uma coisa, mas haverá, por exemplo, uma instalação de comunicações presidenciais, lá, que mantém toda a conectividade necessária para, sabe, a Rússia operar em tempo de guerra, em tempo de paz, em tempo de emergência, instalação de comunicação presidencial. Olha, haverá instalações de segurança nas proximidades e, sabe, também o pessoal que opera e cuida do local, eles mantêm a residência exatamente como em Camp David. Quer dizer, eu fui para a Academia Nacional de Bombeiros em Emmitsburg, Maryland, se não me engano, e sabe, nos disseram, não fiquem bêbados e andem para aquela direção, porque se você for para a floresta, naquela direção, uns 100 metros, vai ter um fuzileiro naval com uma ghillie suit saltando do chão e te dando uma coronhada e te fazendo prisioneiro, porque você terá agora entrado na zona de exclusão de Camp David. Os russos fazem a mesma coisa para este retiro. E então, o que os senhores estão a tentar dizer é, não estávamos a avisar a residência, estávamos a tentar avisar outra coisa. Mas os russos são muito específicos, e novamente, eu conheço os russos. Se não fosse a residência, não diriam residência. O fato de eles terem afirmado que era a residência, se comprometido com essa informação e depois entregarem um chip, significa que nesse chip não se encontram as coordenadas para esta outra instalação. Essa é a mentira contada pela CIA. As coordenadas são, na verdade, as da residência.